falar sobre alguns dos nomes que nós vimos, né, com a última lição que nós falamos, sobre alguns nomes implicados no liberalismo teológico em si, responsável pelos novos rumos tomados pelo protestantismo. Então, o protestantismo ele começa a tomar novos rumos. Teve a Revolução Protestante, que tenta buscar os valores antigos, mas com o advento dessa retomada também do pensamento filosófico, vindo lá de trás, todo do mundo helênico, com base principalmente no platonismo, onde, diferente de Aristóteles, ele deixa a metafísica de lado e vem a influenciar a criação de um racionalismo. Esse racionalismo começa a adentrar agora nos princípios protestantes. Aí que está o problema, né? Quando você começa a estudar a palavra de Deus, e nós começamos a buscar o conhecimento em diversas esferas diferentes, em diversos locais diferentes, de diversas formas diferentes, nós temos essa sede de conhecimento. Mas nós temos que olhar cada uma dessas fontes, ver o que elas nos dizem, ver o que elas nos ensinam, mas qual vai ser o peso que essas fontes terão? Qual vai ser a nossa medida para valorizar ou não o que está sendo nos ensinado? Aí que está. A medida de valor tem que ser sempre a palavra. A palavra tem que ser. Nós temos que usar a palavra de Deus como medida de todas as coisas. E o que é que a palavra de Deus mais nos coloca como fonte, como ênfase, como princípio? O que está no centro? Como nós falamos nas últimas aulas, Cristo é o centro. A Bíblia é cristocêntrica. Quando nós vemos ali em Gênesis, quando começa a contar ali da criação de todas as coisas, quando começa a falar do ser humano, começa a falar dos problemas do ser humano em si, aí entra a figura de Cristo, já mostrando lá na frente que Cristo viria. Então a Bíblia ela já começa desde Gênesis a apontar para Cristo. Aí quando chegamos no Novo Testamento, Cristo é o centro. E dali para frente começa a falar sobre tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Então nós temos um Antigo Testamento todo apontando para Cristo e do Novo Testamento todo derivado de Cristo. Então Cristo é o centro, é o que era para vir, o que veio e daqui para frente é a base da nossa estrutura para podermos nos aproximar de Deus, para que haja essa reconciliação com Deus. Então nós temos a liberdade de ver as fontes, mas sabendo que o centro, a base, é Cristo. E não há nenhum outro ponto que seja superior a isso. O problema da filosofia, quando ela começa a ter essa mesclagem com a teologia, é que esses teólogos eles começaram a puxar e colocar em pé de igualdade a palavra de Deus e a palavra dos filósofos que eles estavam lendo. Entende esse aqui? Esse que é o ponto central, esse que é o ponto de complexidade que vem influenciar e vem a ter essa contribuição não tão benéfica na teologia contemporânea. Então nós agora estamos resgatando, tentando fazer o quê? Resgatar as bases do cristianismo. E estamos aqui falando sobre os filósofos, né? Falamos já sobre Schlemacher, que embora seja antirracionalista, ele ensinou que não há religiões falsas e verdadeiras. Todas elas, com maior ou menor grau de eficiência, têm o objetivo ligar o homem infinito com o Deus infinito, sendo o cristianismo a melhor delas. Então ele vai dizer que toda religião pode levar a Deus. O cristianismo é melhor. Mas como ele fala que é melhor, ele já deixa claro, não é a única. Então Cristo deixou de ser o único caminho, o que contraria a própria palavra de Deus. Vê esse problema? Ele tenta harmonizar essas concepções do protestantismo com um liberalismo cultural e uma liberdade religiosa, tentando mesclar e dizer que não, você não precisa ser cristão, não. Ser cristão é a melhor opção, mas não é a única opção. Ele deixa essa vertente, o pensamento filosófico dele,
onde o homem pode escolher e ser o que quiser e alcançar a Deus de várias formas, é complexo. E isso vem a influenciar muito os filósofos que vêm daí para frente. Michaelis, ele também vai dizer que foi o primeiro a abandonar o conceito da inspiração literal das escrituras sagradas. Então, para Michaelis, as escrituras são feitas por homens e elas falam sobre Deus, mas elas não têm o conceito da inspiração literal, da inspiração divina. Não foi Deus que inspirou, foram homens que escreveram, falando sobre Deus, mas não é inspiração de Deus. Não foi Deus que inspirou os homens a falarem, a escreverem, a discorrerem aquelas mensagens. São mensagens meramente humanas, falando sobre Deus, mas mensagens humanas. Vê como ele desvaloriza dessa forma ele desvaloriza a palavra de Deus, tornando ela inferior. E ao mesmo tempo ele valoriza a filosofia, colocando as duas em pé de igualdade. Aí temos aqui Harnack, que defende em sua obra principal, que é a História dos Dogmas, a evolução dos dogmas do cristianismo pela helenização progressiva da fé cristã primitiva. Então, para ele, o cristão tem todo o direito de criticar livremente os dogmas, que são a tradução intelectual do Evangelho. Então, você tem todo o direito de criticar todos os dogmas, tudo aquilo que está sendo dito nos evangelhos. Quando fala os dogmas, falando dogma do catolicismo, não. Estamos falando dos dogmas fundamentais da fé cristã. Então você tem todo o direito de criticar todos esses dogmas, de tudo. Então você pode criticar toda a estrutura do cristianismo. Você não tem obrigação nenhuma de seguir o que está ali e acreditar, por exemplo, quando ele fala para você tem essa liberdade de criticar esses dogmas, de duvidar dele, você não precisa acreditar exatamente naquilo que Cristo falou. Esse é um problema. Então ele reduziu a religião cristã a uma espécie de confiança em Deus sem dogma algum e sem cristologia. Então ele tira o Cristo, ele tira os dogmas e fala, não, se você crê em Deus, é o suficiente. Aí que a gente tem muitas pessoas hoje vivendo por essa premissa, né? Não, eu creio em Deus. Ah, você é cristão? Não, eu já creio em Deus. Então, usando essas premissas, que crer em Deus é o suficiente. Mas quando nós vamos ver na palavra, nós vamos entender que crer em Deus não é o suficiente. Você tem que seguir a Deus. Você tem que seguir e crer em Cristo. Você tem que reconhecer Cristo como Filho de Deus. Então, tem uma série de princípios, tem uma série de fundamentos do cristianismo que ele vai pegar e Harnack ele vai abolir. Aí temos agora com o Ritschl, que é teólogo alemão, aqui ó, Ritschl, que ensinou que a teologia não pode seguir Hegel, que é o filósofo alemão tributário da filosofia grega, no racionalismo cartesiano e do idealismo alemão. Ritschl ressaltou o conteúdo ético da teologia cristã e afirmou que esta deve basear-se principalmente na apreciação da vida interior de Cristo. Então ele vai falar que você precisa seguir o conteúdo ético da teologia cristã, baseando-se numa apreciação de uma vida, uma vida interior. Você tem que entender e seguir os princípios básicos de Cristo, né? E Strauss, que é o teólogo ali que de maior influência, exerceu mais influência no século XIX sobre os não eclesiásticos, né? Tornou-se professor ali, mas foi furiosamente afastado do cargo em virtude de sua obra Vida de Jesus, criticamente estudada. Então, para Strauss, Jesus é mero homem. Insiste em que é necessário escolher entre uma observação imparcial e o Cristo da fé. Ensinou que é preciso julgar o que os evangelhos dizem de Jesus
pela lei lógica, histórica e filosófica, que governa todos os eventos em todos os tempos. Não achou e não procurou o âmago histórico, mas interessou-se apenas em mostrar a presença e a origem do mito nos evangelhos. Você vê que ele acha que Jesus é apenas um mero homem. Então ele vai ter um conceito que somos mais cristãos, mas simplesmente religiosos. A gente não somos cristãos, nós tem que ser, somos simplesmente religiosos. Seu conceito do mundo é o de matéria subindo para formas cada vez mais altas. Então, é a matéria que vai se elevando a formas cada vez mais altas, né? Então, ele não crê no Cristo, Filho de Deus. Você vê aqui o problema que vai se gerando, que é recorrente, é tirar Cristo do centro, tirar Cristo da sua forma basilar na estrutura da própria história, do próprio plano de salvação. Na verdade, acaba se eliminando o plano de salvação. Todos eles vão eliminar o plano de salvação. Como eu falei aqui do Hitchell, né, anteriormente, que ele fala para você ter uma apreciação da vida interior de Cristo, parece até bonito, mas o problema dele é que você vai ter essa apreciação da vida interior, mas você esquece de um plano de salvação. Não existe plano de salvação. Não existe a necessidade desse plano de salvação. E para Strauss, você vê que é o mais drástico, e para ele, Jesus é apenas um mero homem, né? E no último aqui, para nós terminarmos, né, essa parte aqui de hoje, vamos falar aqui de Kierkegaard. Então, para encerrar nossa aula de hoje, vamos falar aqui sobre Kierkegaard, né? Que é um teólogo e filósofo dinamarquês, filho de um homem rico, né? Ele foi torturado por dúvidas religiosas, sentimentos de culpa. Então, ele adquiriu vários complexos de natureza psicopatológica e possíveis deficiências somáticas. Isso pelo conceito histórico, falando sobre a vida dele. Aí ele estudou teologia na Universidade de Copenhague e foi licenciado em 1841. Então ele atacou a filosofia de Hegel e afastou-se mais e mais da Igreja Luterana por julgá-la muito pouco cristã. Então, para Kierkegaard, só o cristianismo é capaz de vencer heroicamente o mundo, sendo o panteísmo cultural de Hegel impotente contra a consciência do pecado e contra o medo e o temor. Ele criticou, né, o hegelianismo em sua acomodação ao mundo profano, por não ser capaz de eliminar a angústia e admitir a existência de contradições irresolúveis entre o cristianismo e o mundo, cabendo ao homem escolher existencialmente entre esta e aquela alternativa: ser cristão ou ser não cristão. E aqui voltando só um pouquinho aqui, não cristão aqui. Então, para Kierkegaard, a essência do ser humano aparece quando traz a eternidade para dentro do tempo. Cada homem há de sofrer porque vive numa realidade muito física, liberdade versus tempo. O único que realmente resolveu o paradoxo do tempo e da eternidade foi Jesus. Ele mesmo foi um paradoxo, Deus e homem, limitado e ilimitado, ignorante e conhecedor de tudo. E Kierkegaard foi redescoberto na Alemanha por volta de 1910 e é considerado o precursor da teologia transcendental, a de que Karl Barth, no século XX, seria o principal representante, né? Uma teologia que transcende a parte natural, né? Muito parecido com a parte de metafísica. Mas o problema é que ele mantém algumas bases ainda. Ele mantém
no seu pensamento algumas bases que são anteriores. Embora nós vemos que esses teólogos eles têm um pensamento básico pautado na Bíblia, eles aceitam outras questões que são complexas. Então, embora ele tenha esse pensamento de resgate, ele tem a mesma base, que ele bota em dúvida a natureza única do cristianismo. Eles promovem uma dessupervalorização do cristianismo, quer dizer, eles pegam e veem, acho que o cristianismo é supervalorizado, então a religião não precisa tanto do cristianismo, né? E foram evocadas filosofias correntes para explicar a natureza de Cristo, do cristianismo, como uma apresentação de argumentos anti-metafísicos, trazendo a natureza de Cristo mais próxima do homem do que de Deus. E veio à tona a distinção entre Jesus teológico e o Jesus histórico.